Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com Champions League, semana com Recopa Sul-Americana, semana com Libertadores e semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando da Champions League e vamos começar falando de Atlético de Madrid e Bruges. No primeiro jogo no Bradel Stadium foi 3-3, aí como é que fica a situação para a partida de volta no andamento metropolitano? Qualquer empate leva o jogo para a prorrogação, quem ganhar nos 90 minutos se classifica para as oitavas de final da Champions League. O Atlético de Madrid tenta chegar nas oitavas da Champions pela terceira edição consecutiva, já o Bruges tenta chegar nas oitavas pela segunda edição consecutiva. O Bruges que vem para essa partida há 4 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Acredito que o Atlético de Madrid seja favorito, vai fazer a lógica prevalecer no andamento metropolitano, mas acredito que vai estar longe de ser um jogo fácil. Eu vou numa classificação com vitória magra do Atlético de Madrid, 1-0 gol do Griezmann. Agora vamos falar de Inter de Milão e Bodo Glimt. No primeiro jogo no Aspire Stadium foi 3-1 pro Bodo Glimt. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Giuseppe Meazza? A Inter de Milão precisa ganhar por 2 gols de diferença para levar o jogo para a prorrogação, ou ganhar por 3 gols para se classificar nos 90 minutos. Pro Bodo Glimt basta apenas um empate, ou o Bodo Glimt pode se classificar até mesmo com uma derrota por 1 gol de diferença. A Inter de Milão tenta chegar nas oitavas de final da Champions League pela 5ª edição consecutiva. Já o Bodo Glimt tenta chegar nas oitavas pela primeira vez na sua história. A Inter de Milão vem para essa partida vem de 3 vitórias consecutivas jogando em casa. Já o Bodo Glimt vem de 7 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de 5 vitórias consecutivas. E vem de mais 4 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo mais importante da história do Bodo Glimt. O Bodo Glimt certamente vai querer jogar com o regulamento embaixo do braço, mas acredito que a força do elenco da Inter vai prevalecer dentro do Giuseppe Meazza. Eu vou de 2-0 Inter de Milão nos 90 minutos, gols de Mkhitaryan e Luiz Henrique. Na prorrogação acho que não vai sair nada, e nos pênaltis eu vou numa classificação da Inter de Milão. Agora vamos falar de Bayer Leverkusen e Olympiacos. No primeiro jogo no estádio Georgios Karaiskaki que foi 2-0 para o Bayer Leverkusen. Aí como é que fica a situação para a partida de volta na Bahia Arena? O Olympiacos precisa ganhar por 2 gols de diferença para levar o jogo para a prorrogação, ou ganhar por 3 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o Bayer Leverkusen basta apenas um empate, ou o Bayer Leverkusen pode se classificar até mesmo com uma derrota por 1 gol de diferença. O Bayer Leverkusen tenta chegar nas oitavas de final da Champions League pela 2ª edição consecutiva. Já o Olympiacos tenta voltar às oitavas após 12 anos. A última vez que o Olympiacos esteve nas oitavas foi em 2014. O Bayer Leverkusen vem para essa partida vem de 4 vitórias consecutivas jogando em casa. Já o Olympiacos vem para essa partida vem de 9 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Olympiacos, mas eu acho que o Bayer Leverkusen vai ganhar esse jogo sem fazer muita força na Bahia Arena. Eu vou de 2-0 Bayer Leverkusen, 2 gols de Palácios. Agora vamos falar de Newcastle e Qarabag. No primeiro jogo no Republic Stadium foi 6-1 para o Newcastle. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no estádio St. James Park? O Qarabag precisa ganhar por 5 gols de diferença para levar o jogo para a prorrogação, ou ganhar por 6 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o Newcastle basta apenas um empate, ou o Newcastle pode se classificar até mesmo com uma derrota por 4 gols de diferença. Tanto o Newcastle quanto o Qarabag tentam chegar pela primeira vez na sua história nas oitavas de final da Champions League. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Qarabag, mas se o Qarabag tomou uma goleada dentro do Azerbaijão que era sua casa, imagina o que o Newcastle não vai fazer com o Qarabag na Inglaterra. Eu vou em nova goleada do Newcastle para esse jogo, 4-1. 2 gols de Trippier, 1 de Joelinton e 1 de Anthony Gordon para o Newcastle. E para o Qarabag eu vou no gol do Adai. Agora vamos falar de Atalanta e Borussia Dortmund. No primeiro jogo no Signal Iduna Park foi 2-0 para o Borussia Dortmund. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Gears Stadium? A Atalanta precisa ganhar por 2 gols de diferença para levar o jogo para a prorrogação, ou ganhar por 3 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o Borussia Dortmund basta apenas um empate, ou o Borussia pode se classificar até mesmo com uma derrota por 1 gol de diferença. A Atalanta tenta voltar às oitavas de final da Champions League após 5 anos. A última vez que a Atalanta esteve nas oitavas foi em 2021.
Já o Borussia tenta chegar nas oitavas pela quarta edição consecutiva. A Atalanta vem para essa partida vem de 4 vitórias consecutivas jogando em casa. Já o Borussia vem de 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. E de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu acredito que a Atalanta tenha condições de fazer um grande jogo contra o Borussia, só que tem um ponto que joga contra a Atalanta. O Borussia é um time que dificilmente deixa de fazer gols nos seus jogos. Acredito que a Atalanta ganhe, mas não leve. Eu vou de 2-1 Atalanta, 2 gols de Zalewski para a Atalanta e para o Borussia eu vou no gol do Svensson. Agora vamos falar de Real Madrid e Benfica. No primeiro jogo no Estádio da Luz foi 1-0 para o Real Madrid. Aí como é que foi a situação para a partida de volta no Santiago Bernabéu? O Benfica precisa ganhar por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou ganhar por 2 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o Real Madrid basta apenas um empate. O Real Madrid tenta chegar nas oitavas de final da Champions League pela 29ª vez consecutiva. Já o Benfica tenta chegar nas oitavas pela 2ª vez consecutiva. O Real Madrid vem para essa partida vem de 6 vitórias consecutivas jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Benfica vai precisar sair para o jogo para conseguir pelo menos um gol, inevitavelmente vai ceder espaços e acredito que nos contra-ataques o Real Madrid vai ser mais letal. Eu vou de 2-0 Real Madrid, gols de Vinícius Júnior e Mbappé. Agora vamos falar de PSG e Mônaco. No primeiro jogo no Estádio de Luz foi 3-2 para o PSG. Aí como é que foi a situação para a partida de volta no Parque dos Príncipes? O Mônaco precisa ganhar por um gol de diferença para levar o jogo para a prorrogação, ou ganhar por 2 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o PSG basta apenas um empate. O PSG tenta chegar nas oitavas pela 14ª vez consecutiva. Já o Mônaco tenta voltar às oitavas após 9 anos. A última vez que o Mônaco esteve nas oitavas foi em 2017. O PSG vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Mônaco vem de 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu fico na dúvida de como vai estar a questão psicológica do Mônaco para essa partida de volta, já que no jogo de ida o Mônaco tomou uma virada após estar ganhando de 2-0. Acredito que o PSG ganhe e classifique nesse jogo, 3-1 PSG. 2 gols de Barcola e um de Vitinha para o PSG, e para o Mônaco eu vou no gol do Balogun. Agora vamos falar de Juventus e Galatasaray. No primeiro jogo na Turquia Arena foi 5-2 para o Galatasaray. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Juventus Stadium? A Juventus precisa ganhar por 3 gols de diferença para levar o jogo para a prorrogação, ou ganhar por 4 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o Galatasaray basta apenas um empate, ou o Galatasaray pode se classificar até mesmo com uma derrota por 2 gols de diferença. A Juventus tenta voltar às oitavas de final da Champions League após 4 anos. A última vez que a Juventus esteve nas oitavas foi em 2022. Já o Galatasaray tenta voltar às oitavas após 12 anos. A última vez que o Galatasaray esteve nas oitavas foi em 2014. A Juventus vem para essa partida invicta, jogando em casa na atual edição da Champions League, mas vem de 5 jogos sem saber o que é vencer na temporada, e vem de mais 3 derrotas consecutivas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu acredito que a Juventus vai fazer uma grande atuação, vai lutar, vai voltar a vencer na temporada, mas acredito que a Juventus vai pagar pela goleada sofrida no jogo de ida. Eu acho que a Juventus ganha, mas não leva. Eu vou de 4-3 Juventus. Hoje Yildiz, Makini, Openda e Francisco Conceição para a Juventus. E para o Galatasaray eu vou de 2 gols de Icardi e 1 gol de Gabriel Sara. Agora vamos falar da Recopa Sul-Americana, vamos falar de Flamengo e Lanús. No primeiro jogo no La Fortaleza foi 1-0 para o Lanús. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Maracanã? O Flamengo precisa ganhar por um gol de diferença para levar o jogo para a prorrogação, ou ganhar por 2 gols para ser campeão nos 90 minutos. Para o Lanús basta apenas um empate. O Flamengo tenta o seu segundo título na Recopa. A única vez que o Flamengo foi campeão da Recopa foi em 2020. Já o Lanús tenta um título inédito. O Flamengo vem para essa partida invicto como mandante no Maracanã em 2026. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Lanús vai vir para catimbar, vai vir para fazer cera, vai vir para jogar com o regulamento embaixo do braço, aquela coisa típica de time argentino. Mas eu ainda acredito que o Flamengo tenha mais time para conseguir um título dentro do Maracanã. Eu vou de Flamengo, 1-0, gol do Lucas Paquetá nos 90 minutos. Na prorrogação acho que não vai sair nada. E nos pênaltis o Rossi vai ser o herói do Flamengo pegando 2 cobranças. Agora vamos falar da Libertadores, vamos falar de Bahia e O'Higgins. No primeiro jogo no El Teniente foi 1-0 para o O'Higgins. Aí como é que fica a situação para a partida de volta na Fonte Nova? O Bahia precisa ganhar por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou ganhar por 2 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o O'Higgins basta apenas um empate.
O Bahia vem para essa partida invicto na Fonte Nova em 2026. Já o O'Higgins vem para essa partida tentando sua primeira vitória fora de casa em 2026. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se o Bahia tiver uma atuação totalmente diferente do que teve no jogo no Chile, eu acredito que o Bahia tem apenas condições não só de se classificar, mas de ganhar sem dificuldades essa partida. Eu vou de 3-0 Bahia, 2 gols de William José e 1 gol de Jean Lucas. Agora vamos falar de Botafogo e Nacional de Potosí. No primeiro jogo no Aragão Bautista foi 1-0 para o Nacional de Potosí. Aí como é que fica a situação para a partida de volta no Newton Santos? O Botafogo precisa ganhar por 1 gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis, ou ganhar por 2 gols para se classificar nos 90 minutos. Para o Nacional de Potosí basta apenas um empate. O Nacional de Potosí vem para essa partida tentando sua primeira vitória fora de casa em 2026. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Nacional de Potosí, mas é jogo para o Botafogo não só se classificar, mas se classificar goleando. Eu vou numa vitória e boa atuação do Botafogo, 6-0 Botafogo. 2 gols de Montoro, 2 gols de Matheus Martins, 1 de Barbosa e 1 de Arthur Cabral. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, vamos falar de Remo Internacional. O Remo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 3-3 contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa. Já o Internacional perdeu de 3-1 do Palmeiras jogando em casa. Tanto o Remo quanto o Internacional tentou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Remo até agora em 3 jogos teve 2 empates e 1 derrota. Já o Internacional teve 2 derrotas e 1 empate. O Remo vem para essa partida 9 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem para essa partida invicto no Mangueirão em 2026. Já o Internacional vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Internacional precisa conquistar resultados dentro do Campeonato Brasileiro, vem fazendo seus melhores jogos fora de casa? Sim, mas é o típico do jogo que eu não me surpreenderia se o Remo vencesse. Eu vou de Remo para essa partida, 1-0 gol do Diego Hernandes. Agora vamos falar de Bragantino e Atlético Paranaense. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Corinthians jogando fora de casa. Já o Atlético Paranaense perdeu de 1-0 do Corinthians jogando em casa. Tanto o Bragantino quanto o Atlético Paranaense vêm para essa partida com campanhas iguais até agora no Campeonato Brasileiro. Ambos em 3 jogos tiveram 2 vitórias e 1 derrota. O Atlético Paranaense vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada, mas em compensação vem de 3 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Bragantino e Atlético Paranaense vêm pressionados para dar uma resposta, já que foram eliminados do Campeonato Estadual no fim de semana, mas acredito que o fator mando de campo pesará a favor do Bragantino. Eu vou de Bragantino para essa partida, 3-1. 2 gols de Henrique Mosqueira e 1 de Pedro Henrique para o Bragantino, e para o Atlético Paranaense gol do Zapelli. Agora vamos falar de Coritiba e São Paulo. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 3-3 contra a Chapecoense jogando fora de casa. Já o São Paulo venceu por 2-0 o Grêmio jogando em casa. O Coritiba até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 1 derrota, 1 vitória e 1 empate. Já o São Paulo até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 vitórias e 1 empate. O Coritiba vem para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Já o São Paulo vem de 7 jogos sem saber qual é uma derrota, vem de 4 vitórias consecutivas e vem de mais 3 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Coritiba que precisa dar uma resposta após a eliminação no Campeonato Paranaense fim de semana. Do outro, um São Paulo que tem aquela chance de poupar alguns titulares pensando na semifinal do Paulista fim de semana. Vou num empate para essa partida, 1-1. Gols de Keno pro Coritiba e Cauli pro São Paulo. Agora vamos falar de Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Mirassol jogando fora de casa. Já o Corinthians venceu por 1-0 o Atlético Paranaense também jogando fora de casa. O Cruzeiro tenta sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Até agora em 3 jogos teve 2 derrotas e 1 empate. Já o Corinthians em 3 jogos no Campeonato Brasileiro até agora teve 2 vitórias e 1 derrota. O Cruzeiro vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Já o Corinthians também vem de 4 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de mais 5 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Dorival vai ter aquela chance de poupar alguns titulares do Corinthians pensando na semifinal do Campeonato Paulista fim de semana. O Cruzeiro precisa conquistar resultados dentro da competição. Vou numa vitória do Cruzeiro para esse jogo, 4-3. 3 gols de Matheus Pereira e 1 de Fabrício Bruno para o Cruzeiro. E para o Corinthians eu vou de 2 gols de Depay e 1 de Garro.
Agora vamos falar de Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-1 Internacional jogando fora de casa. Já o Fluminense venceu por 1-0 Botafogo jogando em casa. Tanto o Palmeiras quanto o Fluminense chegam para essa partida com campanhas iguais no Campeonato Brasileiro até agora. Tanto o Palmeiras quanto o Fluminense tiveram 2 vitórias e um empate. O Palmeiras vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. Já o Fluminense vem de 10 jogos sem saber como a derrota. Vem de 4 vitórias consecutivas. E vem de mais 5 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo excelente momento das duas equipes, eu poderia facilmente ir num empate para esse jogo. Mas tô achando que o Fluminense pode aprontar na Arena Barueri e sair com 3 pontos. Eu vou de 2-1 Fluminense. 2 gols de Lúcio Acosta pro Fluminense. E pro Palmeiras eu vou no gol do João Arias. Agora vamos falar de Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do São Paulo jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro empatou em 3-3 contra o Remo jogando em casa. O Grêmio até agora em 3 jogos no Campeonato Brasileiro teve 2 derrotas e 1 vitória. Já o Atlético Mineiro tenta sua primeira vitória na competição. O Atlético até agora em 3 jogos teve 2 empates e 1 derrota. O Grêmio vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Mas em compensação vem de 5 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Atlético vem de 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com toda sinceridade, se esse Atlético Mineiro na última rodada não foi capaz de vencer o Remo jogando em casa, o que me convence que esse Atlético vai chegar em Porto Alegre e vencer o Grêmio. Eu vou de Grêmio para essa partida, 1-0 gol do Carlos Vinícius. Agora vamos falar de Santos e Vasco. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Atlético Paranaense jogando fora de casa. Já o Vasco perdeu de 1-0 do Bahia jogando em casa. Tanto o Santos quanto o Vasco tentou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Até agora na competição em 3 jogos os times tiveram 2 derrotas e 1 empate. O Santos vem para essa partida invicto na Vila Belmiro em 2026. Já o Vasco vem para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pela crise que os dois times vêm atravessando e por Santos e Vasco vindo um péssimo início de Campeonato Brasileiro, o resultado mais inevitável para esse jogo é um empate. Eu vou de 2-2. 2 gols de Gabigol pro Santos e pro Vasco eu vou de gols de Andrés Gomes e Rinés Roça. Bom, vamos nos jogos da Champions League, Recopa Sul-Americana, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Deixei meus palpites, espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada!